A importância dos ensaios clínicos para os doentes e para o país tem sido desvalorizada consecutivamente. Em 2011 ficámos a saber que Portugal perde anualmente cerca de 135 milhões de euros que poderiam ser investidos em ensaios clínicos, já que os hospitais realizam menos de metade da sua capacidade. Hoje no Especial Saúde vamos saber se ainda estamos a tempo de inverter a situação, uma vez que temos connosco o Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, Fernando Leal da Costa, o Vice-Presidente da Apifarma, João Barroca, e também o médico neurologista e investigador do Centro de Ensaios Clínicos do Serviço de Neurologia do Centro Hospitalar Lisboa Norte, Joaquim Ferreira. Agradeço aos três a presença neste Especial Saúde. Professor Joaquim Ferreira, começo pelo senhor. Qual a importância que têm os ensaios clínicos, de facto, para o país e para os doentes? Uma abordagem muito geral. Portanto, responder à sua pergunta, e focou um aspecto monetário, que tem a ver, obviamente, com... Isto é um negócio também, a questão dos ensaios clínicos, portanto, é um projeto de investigação que tem uma sponsorização, que tem um custo, e, portanto, é quase uma área de competição na área médica e na área da investigação clínica. E esse é um aspecto. Mas a forma mais fácil de explicar a importância dos ensaios clínicos é, sem ensaios clínicos não há novos medicamentos. E, portanto, digamos, todos nós potencialmente podemos ter uma doença, e queremos que os medicamentos que existem para nos tratar sejam eficazes, portanto, de facto, induzam um benefício, sejam idealmente seguros, portanto, com um risco baixo em termos de utilização, sem a condução de ensaios clínicos, no fundo, bem desenhados e bem conduzidos em centros credíveis, essa informação nunca estará disponível, e, portanto, é quase por redução ao absurdo. Assim, nós precisamos de ensaios clínicos de boa qualidade. Aqui a questão é como é que queremos participar, no fundo, nesses projetos. Okay. E um bocadinho até para dar aqui um aspecto positivo, assim, Portugal tem condições, eu diria, exemplares para se posicionar no cenário, digamos, global, como um país altamente competitivo para a condução de ensaios clínicos. Não é isso que tem acontecido? Do ponto de vista de potencial, de facto, o potencial é alto, e depois poderei explicar porque é que o potencial é alto. De facto, os números que aponta sugerem que o nosso potencial não está a ser explorado, que é um aspecto que é quase intuitivo. Eu penso que quem anda nestas andanças, obviamente, da prática clínica, que tenha um componente de condução de ensaios clínicos e da investigação clínica, tem a noção que poderíamos ser mais competitivos e, portanto, ter, no meio de estruturas hospitalares que eu penso que têm condições para realizar este tipo de projetos, no fundo, realizar mais deste tipo. Sim. No fundo, fazer mais. Sr. João Barroca, de acordo com os dados que recolhi, no país são realizados por ano cerca de 100 de ensaios clínicos. Isto comparativamente com a Bélgica, por exemplo, é um valor muito baixo, é quase metade daquilo que a Bélgica faz. Porquê que isso acontece? São várias as razões, mas realmente quero salientar também o que disse, temos um potencial bom para fazer mais. Nós precisamos ter todo um envolvimento nos ensaios clínicos, onde a investigação clínica acaba por ser uma parte. Um investimento, enfim, um entorno que valorize a inovação, um entorno que valorize o trazer novos medicamentos para o mercado, e isso será seguramente uma base para depois vir toda a outra parte da investigação. O número de ensaios clínicos tem vindo a baixar em Portugal. Desde sempre? E, na verdade, sim, nestes últimos anos, quando estamos a olhar para os dados que o Infarmed publica, enfim, como dizia, para que a investigação clínica aconteça é preciso valorizar essa investigação clínica, por exemplo, valorizando os currículos dos médicos, enfim, na própria faculdade, os hospitais valorizando, dando um valor adequado à investigação clínica, enfim, havendo centros de excelência que temos. Isso parece que há, não é? Isso parece que aí até temos mas depois potencial. Toda a parte administrativa da autorização de um protocolo, enfim, da discussão, não só com as autoridades regulamentares, mas também com as próprias administrações hospitalares, há muita coisa a fazer aí para que os ensaios possam começar e acabar em tempos acordados, enfim, envolvendo o número de doentes que é necessário que cada ensaio envolva. Portanto, há, na verdade, muito a fazer se queremos pôr Portugal no mapa dos ensaios clínicos. A indústria farmacêutica tem sentido essa dificuldade em empreender cá as entidades que, de facto, têm capacidade para fazer isso. Como lhe dizia, seguramente, enfim, a nível da parte regulamentar, os períodos de autorização até estão dentro dos timings. Não em timings ótimos, mas, de alguma forma, respeitando os prazos mínimos. Não sei se a gente se deve contentar com respeitar os prazos mínimos, mas têm sido respeitados. Agora, em termos das administrações hospitalares, nós temos protocolos que, para discutir o acordo financeiro numa instituição, podem demorar, enfim, 15 dias, 20 dias a ser aprovados,
E o mesmo protocolo numa outra hospital pode demorar 6 meses. Enfim, isto não pode ser, porque um ensaio clínico, ao ser desenvolvido em vários centros no país, enfim, tem que, há uma expectativa da indústria que nos diversos centros o número de doentes que foi determinado a ser incluído tem que ser concluído, tem que ser, enfim, envolvidos para que o ensaio tenha, interesse. Validade. Sr. Secretário de Estado, o senhor, além das funções governativas que tem, é médico e, portanto, apresentou ao longo da sua vida profissional bastantes ensaios e bastantes documentos a este nível. O debate de hoje pode ser uma mais-valia para todos nós, ou seja, para sabermos de facto o que é que o Governo está a tentar fazer em termos de futuro sobre os ensaios clínicos. Este laxismo vai continuar ou há de facto aqui novidades para os médicos, para os doentes, para toda esta população? Muito obrigado, em primeiro lugar, por estar aqui a falar sobre este tema que me é particularmente grato. Eu gostava de, antes de ir direto à sua questão, dizer duas coisas complementando aquilo que já foi dito. Em primeiro lugar, a importância dos ensaios clínicos não é tão somente aquilo que foi dito, e é absolutamente relevante e concordo em absoluto. Há também duas outras mais-valias que são muito importantes do ponto de vista dos doentes e do Ministério. Em primeiro lugar, sabe-se que onde há ensaios clínicos e quando há ensaios clínicos, o padrão geral de cuidados melhora. Isto está demonstrado e é um dado absolutamente confirmado. Em segundo lugar, também é importante que se saiba que há um conjunto importante de medicamentos aos quais os doentes não poderiam ter acesso de outra forma que não seja através dos ensaios clínicos. Portanto, são dois aspectos que eu queria completar aquilo que o professor disse. Depois, o que nós estamos a fazer, e posso anunciá-lo porque ainda na sexta-feira terminei uma primeira apreciação, é no meu gabinete. Estamos a fazer alterações à legislação que controla os ensaios clínicos com medicamentos em Portugal, com dois grandes objetivos. Em primeiro lugar, comatar uma carência que existe, que é da inexistência de lei sobre ensaios clínicos em geral. Nós temos uma legislação que transpõe uma diretiva sobre ensaios clínicos com medicamentos e a investigação clínica é muito mais do que usar só medicamentos. Portanto, vamos tentar obviar esse facto. E, por outro lado, e respondendo àquilo que o Sr. acaba de dizer e tendo consciência de que há lacunas relativamente a algum normativo sobre os hospitais, em termos de os centros de ensaio têm que ser mais lestos a aprovar os contratos financeiros, vamos introduzir normas no sentido de obrigar a que esse contrato financeiro seja aprovado, se for caso disso, mais cedo, de maneira a que, idealmente, o tempo que demora entre uma proposta de ensaio e o início do ensaio não seja superior a 2 meses, no pior dos casos. Nós pensamos que é possível consegui-lo e, se não o fizermos, porque isto é um mundo muito competitivo, vamos ter seguramente maior dificuldade em competir com parceiros europeus e agora a uma escala mundial em termos daquilo que é a nossa capacidade de entrar em ensaios clínicos. Vão intervir diretamente nas administrações, pressionando entrar nós vamos intervir e estamos a intervir sobre as administrações, vamos fazer mais coisas, porque não é só por isso que não há tantos ensaios clínicos como gostaríamos. E, aliás, isso depois é um aspecto interessante, que é de facto saber se o problema está no número de ensaios. Provavelmente não está. Não? O problema, se calhar, está no número de doentes que são incluídos nos ensaios. Eu gostaria de separar as duas coisas. Eu nem sequer estou certo, eu não vou agora discutir números, porque é complicado fazê-lo, mas eu poderia argumentar que se calhar até 100 é demais, que 100 não é pouco, que 100 até é demais. Porque para mim a grande questão, desculpe, certo, mas desculpe, deixe-me só acabar isto. Quer dizer, eu estou muito mais interessado em ter ensaios nos quais nós sejamos capazes de fazer um recrutamento eficaz em tempo útil dos doentes certos, no momento certo, de forma a conseguir colaborar para a descoberta de soluções ainda em tempo útil, e isso depois leva-nos a uma questão posterior que também já vamos abordar, do que estar a ter uma proliferação de ensaios, alguns dos quais concorrentes. Quero dizer com isto, eu já agora, até há 6 meses atrás, enquanto ainda era médico, enfim, médico essa vida toda, infelizmente agora não posso exercer medicina, mas até há 6 meses atrás eu era avaliador de ensaios clínicos do Infarmed e, portanto, sei exatamente do que estou a falar, mais do que aqueles ensaios em que colaborei e gostaria de ter feito mais do que aquilo que fiz. Há claramente a noção, e eu verificava isso das avaliações que fazia,
alguma competição entre ensaios. Quer isto dizer, são ensaios concorrentes porque vão recrutar no mesmo grupo de doentes. Okay. Como eu digo e repito, é importante que as pessoas tenham noção disto. Entrar em ensaios clínicos é um bem para as pessoas. Claro. Isso ninguém tem dúvida. Vamos ouvir o cientista sobre estas medidas. O que é que acha destas novidades dadas pelo seu secretário de Estado, o professor Joaquim Ferreira? Cientista é um nome muito pomposo. Que não, mas é. Nós é que não estamos habituados a dizer que os portugueses são cientistas, mas há cientistas em Portugal. Muito bons. Fazem investigação nesta área. Em primeiro lugar, é com grande satisfação que ouço usar argumentos, que são argumentos que, obviamente, robustos. São os seus, no fundo. Mas que não são habituais de serem usados neste contexto de discussão, claro. Que é, de facto, os centros que conduzem mais ensaios clínicos têm práticas clínicas mais próximas daquilo que são as melhores normas de evidência científica. Portanto, nesse sentido, estamos a falar, em última instância, de melhores cuidados de saúde. E, em geral, obviamente, focalizamos em aspectos mais mediáticos e estes são os aspectos verdadeiramente mais relevantes. Sim. Só para juntar um outro benefício, de facto, à condução de ensaios clínicos, é o aspecto pedagógico. Ou seja, sempre que uma instituição é obrigada a participar num ensaio clínico numa determinada patologia, melhoram um conjunto de práticas, criam-se registros, usam-se escalas adequadas. A informação que é gerada só pela participação na condução dos projetos é uma mais-valia. Portanto, há enormes benefícios. E a pressão sobre as administrações? Acha que é uma mais-valia? Eu vou tentando contextualizar para não sermos, primeiro, para sermos justos na nossa avaliação. Primeiro, o problema não é um problema só português. Okay. É um problema pelo menos europeu. Ou seja, depois da aprovação da Diretiva Europeia sobre a Investigação, digamos, biomédica em geral, que tem, de facto, grandes lacunas. Uma delas é que só ensaios clínicos, na nossa legislação, é apenas ensaio com medicamento. Okay. E, portanto, o que, obviamente, é limitativo, é um problema técnico, obviamente, do ponto de vista depois ético, essa questão, porque as pessoas são responsáveis, acabam por seguir as vias corretas, mas, de facto, há um problema legislativo. Mas, de facto, depois da implementação da Diretiva Europeia sobre ensaios clínicos, ao contrário daquilo que era esperado, 2004, depois foi sendo implementado nos vários países em tempos distintos, ao contrário daquilo que era esperado, o número de ensaios clínicos, do ponto de vista global, foi diminuindo, ou pelo menos não foi aumentado como era esperado. Um outro aspecto grave é que os ensaios académicos, ou seja, ensaios de iniciativa das universidades ou dos institutos de investigação biomédica, que era um dos grandes motivos para a implementação dessa diretiva, aí fracassou completamente. Se do ponto de vista dos ensaios gerais, de facto não tivemos o boom que esperávamos, antes pelo contrário, em alguns contextos diminuiu, ou seja, ensaios conduzidos por institutos, digamos que privados, ensaios ditos não comerciais, de facto, aí foi um completo insucesso. Claro. Mais uma vez, não apenas em Portugal, mas temos dados, de outras... com as medidas anunciadas pelo seu secretário? Fico muito satisfeito, primeiro, que estejamos aqui a conversar, obviamente, com argumentos que são argumentos, digamos, inatacáveis, e tentando dar-lhe a minha perspectiva pessoal. Não tem nada a ver com os sítios onde trabalho, portanto é uma perspectiva pessoal. Eu acho que a grande culpa de alguma falência em termos de não sermos mais eficientes na condução de ensaios clínicos é dos médicos, ou seja, da minha classe. Porque enquanto os profissionais de saúde... Muitos colegas seus culpam-se de ser baixamente remunerados pelo trabalho que fazem a este nível. Não é por aí? Eu acho que é uma questão assim, ou nós temos algumas pessoas que estão motivadas por esta discussão e motivadas por este tema. E que, obviamente, são parceiros. Digamos, porque é que eu tenho interesse em conduzir ensaios clínicos no meu hospital? Eu não participo apenas na condução dos ensaios. Eu, idealmente, quero participar na discussão sobre o desenho dos próprios ensaios, sobre a construção do modelo experimental. Portanto, idealmente, concordo completamente com o doutor quando diz que, obviamente, ensaios clínicos é uma pleiada de coisas. Há ensaios de boa qualidade, há ensaios de má qualidade. Portanto, o que nós queremos em Portugal, o que eu idealmente gostaria de ter, era a forma de responder eficientemente a ensaios clínicos de boa qualidade. Mas acha que são precisos mais ou não? Eu acho que, assim, mais uma vez, aqui a questão não é o número. Não? Também? Aqui a questão é conseguirmos, cada um de nós, portanto, os parceiros, atraírem os melhores ensaios clínicos, ou seja, aqueles que respondem a respostas mais válidas para o nosso contexto. Deixe-me só terminar. Porque é que eu digo que disse os médicos? Porque se as pessoas não estiverem motivadas, ou seja, se nas várias instituições as pessoas não estiverem motivadas para reconhecer que há uma mais-valia por participarem naquele projeto, não vale a pena, quer dizer, qualquer instrumento legislativo ou qualquer medida não tem sucesso. Portanto, as pessoas têm que estar convencidas de que isso é uma mais-valia. Dr. João Barroca, 2 meses é um tempo correto para até uma decisão final? Se considerarmos a decisão global, portanto, se puder ir correndo em simultâneo as aprovações na Infarmed, na Comissão de Ética para a Investigação Clínica, nas próprias administrações hospitalares, eu dizia que seguramente é um tempo razoável. Enfim, muitas vezes vai muito para lá desse tempo. Portanto, a parte do tempo, a parte da burocracia necessária é algo que deve ser, enfim, agilizado e será um ponto importante.
Concorda com as medidas anunciadas pelo Sr. Secretário de Estado? Acha que são boas medidas? É por aqui o caminho? O caminho será seguramente por aqui, enfim, agilizando, dando mais valor à parte da investigação clínica, porque penso que isso é um tema central do que foi dito, dar valor à investigação clínica. Nós temos no centro, e teve na discussão de todos nós, no centro disto está sempre, enfim, quando se fala de saúde, no centro está sempre o doente. Portanto, os ensaios clínicos são feitos numa perspectiva, enfim, que trazem valor acrescentado, a possibilidade de novas terapêuticas, trazem valor acrescentado à saúde, portanto, ao doente. E trazem valor acrescentado também às outras partes, enfim, à parte clínica, que pode tomar contacto, enfim, com novos avanços da ciência, podem trazer mesmo aos próprios hospitais, quando podem ter mais condições para fazer outro tipo de investigações, ou até para a logística dos seus centros de investigação ser mais dotada, enfim, melhor apetrechada, por exemplo, com o que podem receber com a realização do ensaio clínico. Enfim, isso é algo que, se for considerado no seu todo, vai com certeza, vamos lá, recentrar outra vez este tema, dar valor à investigação clínica. E depois, como eu já disse, mas permite-me realçar, é importante que ao dar valor à investigação clínica se valorize também a inovação no seu todo. Enfim, vamos investir nos ensaios clínicos, vamos dotar os centros de melhores condições, os doentes vão ter acesso, enfim, a esses medicamentos, mas o medicamento depois, se provar, há de vir para os nossos ensaios clínicos, os que têm fugido aqui, têm ido para a Bélgica, a República Checa, a Hungria, a Áustria e a Suíça. Temos capacidade, e para outros sítios, com certeza, mas pelo menos estes estão referenciados. Temos capacidade para competir, e já que aqui a competição é que está, é uma salvaguarda, né? Temos de avançar por aí. Temos capacidade para competir com estes países a este nível? Temos que acreditar que sim. Enfim, temos centros de competência, temos o know-how, o conhecimento para isso, como já foi dito, portanto, temos com certeza capacidade. O que é que nos falta? É mesmo a lentidão, é mesmo falta, por exemplo, acelerar a lentidão. Falta recentrar o valor da inovação e o valor da investigação clínica, neste caso, que durante muito tempo não lhe foi dado valor. Enfim, era menorizada a importância dos ensaios clínicos, não estava bem contextualizada. Se for recentrado, enfim, podemos sempre dizer, vamos estar bem, mas melhor tarde que nunca, como dizemos em Portugal, enfim, o futuro começa a construir-se agora, então podemos melhorar esta situação. Vamos ver, se melhorarmos a situação, se valorizarmos a investigação clínica, se dermos o valor adequado à inovação, aos medicamentos inovadores. E concordo com o Sr. Secretário de Estado quando ele diz que, de facto, é necessário também haver regras para que, de facto, não se façam os mesmos ensaios com as mesmas pessoas, não? Ou não? Sim, ou aqui podemos negociar. Mas aí eu permitia-me dizer que os ensaios clínicos que se fazem em Portugal são de qualidade idêntica ao que se fazem nos outros países do mundo. Geralmente estamos a falar de ensaios internacionais. Enfim, não estamos só a falar sequer de ensaios nacionais. Mas mesmo que falássemos de ensaios nacionais, temos o próprio Infarmed, a autoridade regulamentar, para ver se o protocolo está adequado, se respeita os interesses do doente. Temos a Comissão de Ética para a Investigação Clínica, que verificará os aspectos éticos do ensaio, ou seja, acho que os doentes podem ter, na verdade, uma garantia que os ensaios clínicos em Portugal são bem conduzidos e são ensaios de valor. De outra forma, eles nem sequer seriam autorizados, mesmo que alguma indústria os quisesse pôr, mas isso não se verifica. Sr. Secretário de Estado, temos de facto capacidade para competir com estes países, Bélgica, República Checa, Hungria, Áustria, temos, repara, ou temos muito que batalhar para chegar lá? Não, eu gostava de chamar a atenção que há aqui um conjunto de batalhas que não são só de caráter administrativo. Nós temos, de facto, um problema administrativo que está a ser resolvido e será resolvido. Eu também não questiono que os ensaios que são feitos em Portugal tenham melhor qualidade. O que eu disse há pouco é que há claramente um problema de excesso em algumas áreas, eu poderia citar-lhes algumas, em que nós tendemos a acrescentar ensaios com, eventualmente, fármacos diversos para o mesmo universo de doentes e, portanto, aí temos problemas. Agora, a solução disto, como já o professor disse muito bem, tem que ver com duas vertentes que se prendem com os próprios médicos, não só com as administrações. Por um lado... Os médicos não se sentem motivados para, não diria tanto isso. Eu gostava de chamar a atenção que há aqui duas questões. Uma é uma boa notícia. De um modo geral, o que tem acontecido, e basta seguir as listagens de publicações com autores portugueses em Portugal, nós temos vindo a, cada vez com maior frequência, publicar
ou a ser coautores de ensaios que chegam ao conhecimento através das revistas mais credenciadas. E isso resulta muito porque depois aqui há um efeito, enfim, de quase ricochete positivo neste sentido, um círculo que eu não diria vicioso, porque é um círculo virtuoso em que o facto de irmos adquirindo alguma visibilidade leva-nos a participar em grupos internacionais. E este é um dos aspectos muito importantes. Nós, neste momento, temos, a um nível muito grande já, de grupos internacionais onde participamos no tal nível do debate da própria concepção do ensaio. E isso coloca-nos numa posição de saber, logo a priori, se aquele universo, digamos, aquela população-alvo é ou não atingível por nós. E depois a outra boa questão, que também já foi aflorada, tem que ver com um dos aspectos essenciais da motivação, que é a pedagogia. Uma das grandes virtudes dos ensaios clínicos, como foi dito muito bem, é que ensina a fazer melhor. E hoje em dia também tem havido um esforço por parte do Ministério da Saúde e até mesmo das faculdades onde se ensina os profissionais de saúde, no sentido de os ensinar progressivamente a fazer melhor. Há um grande programa de qualidade em curso no Serviço Nacional de Saúde. Há neste momento como objetivo prioritário o combate ao desperdício e o reforço na qualidade, e esse reforço na qualidade claramente que se insere num contexto de disciplina do próprio exercício que facilita e ajuda a entrada em ensaios e vice-versa. Ou seja, nós estamos claramente numa maré positiva. Deixem-me colocar-lhe uma pergunta que eu às vezes não entendo. Isto não tem a ver agora com o atual governo, porque isto é um processo anterior. Não são questões de política momentânea, não. Eu nunca entendi como é que os hospitais, podendo ganhar dinheiro até com os... Vou-lhe colocar assim muito diretamente, podendo ganhar dinheiro com os ensaios clínicos, porque ganham, porque é que não o fazem? Quer dizer, eu não entendo, percebe? O que é que há por detrás disto? Isto para o grande público lá em casa até não, também há aqui duas questões importantes. Em primeiro lugar, o ganho líquido, o net gain, nem sempre é tão linear assim, porque também é preciso, em algum contexto, perceber que há um conjunto de investimentos que porventura precisam de ser feitos, etc., que eles próprios criam condições para fazer os ensaios clínicos. O que eu estou a dizer é mais importante do que isso, é de que a qualidade geral assistencial melhora. E é isso que é a nossa grande batalha. Por outro lado, também é evidente que, como eu lhe disse, só recentemente e desde os últimos anos, é que Portugal tem, felizmente, pelas boas razões, adquirido visibilidade científica que nos leva a ser cobiçados pelo nosso know-how em termos de entrada em ensaios clínicos. E repare, enfim, a minha idade já vai avançada e, portanto, já sou médica há 20 e quase 30 anos. E é muito diferente aquilo que hoje em dia encontramos com aquilo que encontrávamos há 20 anos atrás em termos de capacidade de adesão de ensaios clínicos. E todo esse movimento é um movimento positivo. Eu estou perfeitamente convencido que muito brevemente Portugal vai recuperar algo que terá perdido em parte por vicissitudes várias que se prendem, como também já aqui foi dito, em parte pela mesma maneira como o trabalho está organizado. A organização é um aspecto muito importante. É possível fazer regressar a Portugal as empresas que saíram e que levaram ensaios clínicos para outros lados? É uma boa pergunta, enfim. Mas temos sempre que começar e que acreditar que se pode fazer melhor e que se pode construir. Portanto, aí temos que ter sempre uma expectativa positiva. Noção, quando são criadas as condições, a indústria sabe responder. Enfim, isso é algo que podemos dizer e, portanto, eu acredito, a Apifarma acredita que se forem criadas as condições, tiver criado, enfim, esse envolvimento e essa valorização de inovação num medicamento novo em Portugal, que isso será uma realidade. Tem noção de ensaios clínicos que se perderam assim e que vocês ficaram aborrecidos, de facto, por eles terem ido para outros países? Todas as empresas têm sempre uma outra história para contar, mas também teremos histórias para contar de ensaios correr muito bem em Portugal. Também, não é? Portanto, enfim, queremos crer que, mais uma vez, vamos olhar para o futuro, vamos fazer o que falta fazer, vamos esperar que haja uma resposta europeia também, porque também não serve Portugal ter uma legislação, a Áustria uma, a França outra, a Espanha outra, e para ter um ensaio europeu nem sempre é fácil. Portanto, se a Europa acompanhar, se Portugal fizer o seu trabalho, enfim, quero crer que a indústria na Europa e depois em Portugal consiga dar também essa resposta. O que é que os médicos precisam para ter mais força e mais vontade de aderir aos ensaios clínicos? Eu acho que os médicos, e pegando no aspecto organizacional, precisam
de ter estruturas de facilitação. Basicamente, eu acho que é um bocadinho irrealista pensarmos que do nada as pessoas vão alocar tempo para o fazerem, obviamente. E é interessante compararmos, digamos, com o sucesso da investigação pré-clínica em Portugal e o sucesso da investigação clínica. De facto, eu penso que fomos muito mais bem-sucedidos do ponto de vista de crescimento e de impacto científico daquilo que fizemos na área pré-clínica e um bocadinho pelo modelo de pessoas que fazem esse tipo de atividade. No fundo, são pessoas que estão a tempo inteiro alocadas a um projeto e, no fundo, concentradas naquele formato. Quem faz investigação clínica, quem faz ensaios clínicos são médicos que, em simultâneo, fazem esta atividade de investigação em paralelo. E é bom que eles continuem a ser médicos e continuem a ver doentes. Esse é um aspecto importante, por uma razão simples. Porque se eles não virem doentes, não sabem quais é que são as perguntas que nós queremos que sejam respondidas. Não têm a subtileza de conhecer a fenomenologia das doenças. Portanto, é assim. Mas isto tem a ver um bocadinho com o formato de pessoas. Obviamente, se os hospitais, como estão a fazer, e há coisas que eu, digamos, que não estou autorizado aqui a divulgar, porque são coisas que estão envolvidas e estão, digamos, que a ser planeadas, mas, no fundo, se as estruturas hospitalares, digamos, que têm vocação para conduzir este tipo de projetos, construírem os tais centros, em que, num ambiente, digamos que mais protegido, os médicos possam fazer o seu papel de avaliar os doentes que estão neste tipo de estudos e, em simultâneo, fazerem a sua atividade clínica, para o qual, obviamente, também são necessários. Portanto, essas estruturas que nós chamamos de centros de investigação clínica, centros de ensaios clínicos, se eles, de alguma forma, passarem a ser estruturas que existam nas tais instituições-alvo que nós achamos que são as devidas, tudo melhora. Porque aí garantimos tudo. Garantimos que as pessoas fazem medicina, que são competentes na sua área, que simultaneamente têm capacidade de atração. Aqui a questão, aqui um aspecto é, obviamente, ensaios clínicos que caiam do céu, nós não queremos. Nós queremos ensaios clínicos para os quais nós, médicos portugueses, tenhamos competência para os atrair. Temos de estar nos tais fóruns internacionais, portanto, eles vão nos procurar. A questão é, nós, era o ideal, nós somos parceiros, nós somos líderes de opinião em muitas áreas, portanto, conduzir ensaios em Portugal vai ser bom para a indústria. A perspectiva é exatamente oposta. E é isso que a gente quer, obviamente, não ter fatores de bloqueio. Concorda, Dr. João Barroso? Sim, é bom para, mais uma vez, é bom para todos. Conduzir ensaios clínicos, fazer uma investigação clínica séria é um passo muito importante na investigação e desenvolvimento de novos medicamentos. Portanto, é um fator contributivo, enfim, para a saúde em geral, muito interesse da indústria farmacêutica, mas também, seguramente, interesse dos doentes, dos médicos, das entidades. É possível encontrar... Pensa que é impossível encontrar uma junção de esforços das diversas entidades? Absolutamente. Estou completamente convicto disso. Neste momento, a grande questão é mesmo essa. O Serviço Nacional de Saúde tem um papel preponderante em toda a estrutura assistencial e de prestação de cuidados de saúde. Tendo esse papel preponderante, tem uma responsabilidade relativamente à qualidade com que trata os seus doentes. E só por isso, bastaria isso, tem a obrigação de criar condições para que se realizem bons ensaios clínicos em Portugal. Além disso, estamos em condições de manter muito boas parcerias com a academia, com a indústria, com outros interessados e, nomeadamente, criando um movimento que é muito importante relativamente aos ensaios clínicos, de forma a que eles não sejam vistos apenas como uma coisa médica e que não tenha a ver com toda a sociedade em geral. Até porque há um conjunto de outros profissionais que também têm que ser trazidos para esta guerra e que são fundamentais para que nós possamos conduzir ensaios clínicos e os médicos tenham tempo de fazer aquilo que só eles podem fazer dentro do âmbito do ensaio clínico. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Dr. João Marroca, professor, aos três por nos terem acompanhado neste Especial Saúde sobre os ensaios clínicos. São dois. Ficamos aqui com umas novidades que aí vem. O Especial Saúde volta à sua companhia para a semana, já sabe, e eu espero por si. Até lá.